Olá, bem-vindos ao último episódio desta temporada do nosso podcast Mãe, estás a ouvir? Para este último episódio temos um tema muito sensível, mas muito giro também, que é o parto. Que tipos de partos existem? Quais são as diferenças? Existem vantagens, desvantagens de um em prol do outro? E para nos ajudar a responder, contamos com a presença da enfermeira Fernanda Mendes, que é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, é também consultora internacional de aleitamento materno e é responsável pelo serviço Colinho de Mãe. Enfermeira Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Acho que é um tema muito interessante, não é? Acho que sim. E é um tema muito curioso. Deve ser um tema que suscita mais dúvidas, curiosidade, não é? Pelo menos eu, quando penso em gravidez, a primeira coisa que eu penso é o parto. Exatamente, é mesmo isso. Acho que é aqui um misto de curiosidade e receio ao mesmo tempo. Para iniciarmos o tema, eu gostava que a enfermeira Fernanda nos dissesse, afinal, quantos tipos de partos é que existem? Oh mãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Ora bem, muito bem. Relativamente ao trabalho de parto e aos nascimentos de bebês ou parto, eu, se quiser ser assim um bocadinho sucinta, eu posso dizer que há dois tipos de partos, mas depois há mais subtipos de Imagino. Não é nada especial. É assim, temos o parto vaginal, digamos assim, e o parto por via cirúrgica, que é a chamada cesariana. Claro que o parto vaginal, quando o bebê nasce por via vaginal, temos o parto normal, que são os partos que não há intervenção médica, digamos assim, e temos também o parto vaginal, em que nós chamamos, se quisermos estudar um bocadinho esta linguagem mais específica, é chamado parto distóxico, em que realmente as senhoras doutoras têm que dar uma ajuda, e habitualmente a ajuda ou é por uma ventosa, que é o mais frequente, ou é através de um outro equipamento chamado forceps, que isso também assusta um bocadinho as mães quando nós começamos a falar desta terminologia, que não é esse o objetivo, está bem? E depois temos as cesarianas, está bem? As cesarianas são um procedimento cirúrgico e nós temos de ter em conta que alguns bebés precisam realmente nascer por cesariana e temos até que ter em conta que é uma evolução e ainda bem que temos as cesarianas para nos ajudar, a equipa médica, a equipa da enfermagem e as mamás, acima de tudo, os bebés, para termos nascimentos seguros, tranquilos e felizes. Mas no fundo é parto vaginal e o parto cirúrgica chamada cesariana, está bem? E há vários motivos que nos podem levar a estas decisões. E às vezes as mães, e é algo que às vezes acontece muito mesmo na gravidez, principalmente das mamás de primeira viagem, fazem muitos planos, ok? Muitos planos e às vezes planos que geram muitas expectativas muito altas. E nós realmente temos que dar a entender às mães que realmente o trabalho de parto é um processo dinâmico, que não é linear, e eu acho que até consigo resumir rapidamente isto. Nós só sabemos como é que o nosso bebê vai nascer quando o tivermos nos braços. Porque às vezes as mamães estão em trabalho de parto, que está a correr tudo muito bem, sem complicações inerentes, sem fatores de risco, e de um momento para o outro é uma complicação qualquer, não é? E aquele bebê precisa de nascer por cesariana. Por isso. Isso deve gerar aqui alguma, desculpa interrompê-la, deve gerar aqui alguma ansiedade, não é? Temos de ter em conta que às vezes há situações que são emergentes, que acontece trabalho de parto, está a correr normal, por isso é que eu acho, mas isso é a minha maneira de ser e de ver, a minha postura, a importância do ambiente que às vezes que é assegurado nos partos hospitalares, ok? Em que, de facto, às vezes há complicações que surgem, não se está à espera, às vezes trabalhos de parto que até nem têm grandes intervenções, ok? E surge um descolamento de uma placenta, por exemplo, um prolapso de cordão, por exemplo, já estou a entrar Sim, mas emergências, ok, aí realmente é um fator de stress muito grande para o casal, porque são situações que não se está a contar, que rapidamente tem que ir para o bloco, e a importância do ambiente hospitalar, porque rapidamente temos realmente uma equipa de anestesia, acaba por ser uma vantagem, não é, do ambiente hospitalar. Eu costumo dizer que não há soluções perfeitas, não é? A parte do ambiente hospitalar, na minha opinião, é que rapidamente temos acesso a um conjunto, a uma panóplia de profissionais de saúde, e principalmente nas instituições públicas, em que têm muita experiência no assunto e que, se eventualmente houver uma complicação mais séria, tem os cuidados intensivos, o serviço de imunoterapia,
a equipa de anestesia, obstetras. Tem acesso muito mais Sim, rápido, não é? é isso. A decisão. É isto, mas eu volto a dizer, não há soluções perfeitas. Também a parte privada e também é uma opção de casal, por isso é que é importante também, na gravidez, o casal começar a pensar o local de nascimento do nosso bebê. É o que nos dá segurança para não estar casa interior. Claro, se calhar faz todo sentido terem aqui um planeamento, não é? Sim. Do processo, da mesma forma que planeiam um enxoval, da mesma forma que planeiam, não é? Toda a sua organização e as coisas em casa, se calhar o planear o momento do parto, não é? Engloba aqui várias coisas que não só o momento ou a dor ou o medo associado, não é? Eu acho que engloba aqui outras coisas. O planeamento durante a gravidez vai fazer com que o casal sinta mais segurança e tranquilidade quando chegar à altura de ir para o hospital. Pois. Desculpa, Sim, isto já me suscita aqui já questões. Curiosidades. Exato. Que é, por exemplo, que tipo de... quando nós falamos deste planeamento, não é? Estamos a falar de que valências? É só eu saber que vou eu saber que vou ter um plano, um parto vaginal, então vai correr assim. Não, se calhar falamos de outras valências, não é? Não. É assim, as grávidas hoje em dia, não é? Têm um acompanhamento durante a gravidez. A importância com o seu médico, que está a orientar, e a equipa médica já vai fazendo isso, a orientar um bocadinho o que será mediante aquela senhora, mediante fatores de risco que possa ter ou não. Nós temos de ter em conta que hoje em dia as gravidezes são cada vez mais tardias e por isso já com algumas patologias, tipo hipertensão, diabetes gestacional, isso assim, já tem algumas implicações no sentido de escolha segura para o local de nascimento do bebê. Claro. Por exemplo, uma pré-eclâmpsia, é uma situação que, se uma pré-eclâmpsia grave, que deverá nascer no serviço público, digamos assim. Mas às vezes também temos de ter com calma porque é tal situação de fazermos muitos planos, às vezes no início da gravidez, o meu bebê vai nascer ali, vai nascer... Calma, é ir vendo passinho a passinho. Eu, por exemplo, vou falar uma situação, um bebê que nasce prematuro, um grande prematuro, sei lá, 32 semanas, até tenho planeado nascer, estou a falar até de uma instituição pública, o bebê vai nascer nesta instituição pública, mas aquela instituição pública pode não estar preparada, a sua neonatologia para receber bebés com 32 semanas e aquele casal vai ter que, o nascimento daquele bebê vai ter que ir para outra instituição. É só um bocadinho aceitarem, um bocadinho com leveza, ok, estou grávida, vamos fazer a vigilância da nossa gravidez, em princípio o meu bebê vai nascer ali, não sei o quê, mas levarem com leveza, porque às vezes, quanto mais tentamos controlar as coisas, parece que mais fogem de controle. Em vez de precisamos confiar na equipa médica e ter um certo abandono. Tentar ter um certo abandono do controle. Mas atenção, então não é fácil. É o meu filho. Exato, não é fácil, mas atenção, mas isto não abdica do casal, ao longo da gravidez, começar a pensar realmente de onde vai nascer o meu bebê. Okay? Mas é termos a percepção, ok, é isto que nós estamos a planear, mas com a proa pode às vezes acontecer algum contratempo. Claro. Um bocadinho por aí. Claro. E é aí que às vezes entra, e poderá ser importante o chamado plano de parto, que agora é algo que as grávidas têm conhecimento e que acham também importante, e eu também acho que é muito importante o plano de parto. Um plano de parto, no fundo, o que é? Só para ter assim um bocadinho de noção, para termos um bocadinho de noção. Sim. É algo em que é um documento em que a mãe vai expressar um bocadinho aquilo que considera que é muito importante para ela no trabalho de parto, falando assim de uma linguagem simples. E eu considero que o plano de parto é importante no sentido de quê? Porque às vezes há situações para a mãe e para aquele pai que é muito importante para o seu trabalho de parto. E às vezes aquela instituição não está preparada para oferecer àquele casal. E o facto da mãe ter uma consulta de plano de parto, e idealmente deve ser na instituição onde estão a pensar que o seu bebê vai nascer, é muito importante. Porque eles conhecem alguém da equipa, que somos as enfermeiras especialistas a fazer essa consulta de plano de parto, na minha instituição de trabalho é assim. Têm a oportunidade, quando tudo se proporciona, de até conhecerem o colo físico e terem a percepção, bem, eu aqui pretendo isto aqui é possível. Eu, por exemplo, vou falar uma situação, assistir às cesarianas, os pais assistiram às cesarianas. Felizmente, a maior parte das instituições públicas agora já está a situação regularizada. Há hospitais que ainda não estão preparados e o pai não pode ir. Salvo for isso muito, muito importante para um pai assistir. Se aquele hospital não permitisse isso, mas tantas não é uma boa opção de ter aqui, eu sei, dar-lhes liberdade.
Mas, acima de tudo, é a comunicação, ok? Claro. Ou seja, aquele casal sente-se acolhido pela instituição. E tem noção. Porque às vezes, o casal e a comunicação tem muitas vezes a percepção daquela instituição mediante que ouvem e não a visualizar. Mas eu também quero chamar a atenção do seguinte: não é obrigatório fazer um plano de parto e mais importante que um documento é a comunicação. Isso é que é extremamente importante. Pois, eu estava à espera que terminasse para também tocar nesse ponto, não é? Sim. Porque uma coisa é eu ter um papel, chegar à beira de alguém e entrega um papel, outra coisa é a sensibilidade da pessoa conseguir comunicar aquilo que realmente sente e a outra pessoa receber essa informação, não é? Aquilo que eu costumo dizer sempre, as mamás e os papás chegam lá onde eu trabalho, não é? E porque o meu serviço com a linha de mãe não está nada relacionado com a assistência no trabalho de parto, trabalho numa instituição onde, felizmente, porque é uma área que eu gosto muito, sou a privilegiada, ajudo os bebês a nascer, ou assisto o nascimento, e as senhoras que nos chegam a um plano de parto, claro, começou a ler, discutir alguns pormenores que é preciso discutir, porque realmente não tem grande fundamento. E aquilo que eu disse mais importante que um documento é nós comunicarmos. Diz-me, olha, se a enfermeira não quero isto, quero aquilo, será importante para mim, não é? E às vezes tem noção, é o tal plano, rapidamente pode ser do... Claro. Imagina, esse plano, esse planeamento, que tipo de características é que engloba? Eu gostaria mais de ser o parto vaginal, o parto cesariana, eu gostaria que o meu estivesse presente. Que tipo de é mais o acompanhante, quem é o acompanhante, se pode ser o nome dos acompanhantes também, métodos de alívio da dor, epidural, sei lá, os métodos que nós temos, por exemplo, há instituições que não têm o alívio da dor através da banheira de água quente, ok? A maior parte dos hospitais não tem. Eu acho que a elaboração desse plano realmente é muito interessante, porque muitas vezes permite a mãe conhecer algumas coisas que ela própria nem sabia que eram possíveis. Exato, e acima de tudo, eu falo pela minha instituição, como somos nós que fazemos a consulta de plano de parto, nós, parteiras ou enfermeiras especialistas de saúde materna e estética, que trabalhamos na sala de parto, somos nós que fazemos a consulta de plano de parto. Faz todo sentido. Ok? Faz todo sentido. E é uma consulta, devo já dizer, apesar de ser um serviço público, demora 1 hora. Ok? Às vezes 1 hora e tal. E assim, é uma hora que passa de uma forma leve. Porque a maior parte das vezes, o que é que nós fazemos? É desconstruir desinformação, contra-informação. Porque às vezes eles têm muito receio de uma epidural e é uma conversa muito interessante, porque é uma conversa muito personalizada, ok? Casal, enfermeira, é muito personalizado mesmo. Nós conseguimos entendermos as dúvidas deles, o que os preocupa e tentamos acalentá-los e tirar as dúvidas. Claro. Que às vezes é muito importante. Claro. Imagino que em alguns momentos seja possível também fazer um encaminhamento às vezes para outras especialidades que possa fazer muito sentido, por exemplo, psicologia, se calhar poderão existir alguns pais. Na consulta de plano de parto nem tanto. Não? Às vezes há casais, eu vou falar da minha experiência pessoal, atenção. Há casais que querem ou pretendem algo que sai um bocadinho fora da norma. E aí há hierarquias que nós temos de respeitar, e sinalização, este casal pretende isto assim, e temos hierarquias, está bem a ver o que é possível, contornar para dar esta possibilidade a este casal, está bem? Ok. Claro que se é um casal que nós notamos que temos psicologia, uma coisa muito... Claro que nós estamos muito atentas, claro. E já sabemos quando aquele casal entrar em trabalho de parto, pode ser necessário referenciar. Mas isto é um trabalho em equipa. Claro. Sempre é um trabalho em equipa. Claro. Eu não sei se... Pronto, não fui muito explícita. É claro que existem casos específicos, não é? E há algumas situações que são... mais profundas e necessitam de um acompanhamento psicológico, mais cuidado. Sim. Mas eu queria referir mais, imagina, a uma questão de ansiedade, aquela capacidade de conseguir fazer com que os pais, exatamente, sentirem-se acompanhados. Nós temos e lidar com as exato. Essa consulta é muito, principalmente os casais que vivem com muita ansiedade e assim, o que é que vai acontecer? É muito importante porque nós damos-lhe uma tranquilidade. Agora, desculpa puxar a brasa
à minha profissão, nós temos essa capacidade, de uma forma holística, observar o casal, às vezes discretamente, e tentar perceber onde é que nós realmente os podemos tranquilizar, ok? E às vezes situações graves tem que ser mesmo especialista de psicologia, psiquiatria, ok? Mas eu também quero chamar a atenção que habitualmente esses casos mais graves, já durante a gravidez têm um acompanhamento por psicologia, em casos de estratificação, às vezes psiquiatria, ok? Já estão orientadas, ok? Que não chegam a nós, por norma, e a minha experiência pessoal, aquelas situações assim, não. Já estão orientadas. Então, temos uma consulta. Eu falava mesmo só naquilo. Sim, não. Nós, por norma, conseguimos, claro, tranquilizar dentro daquilo que é possível, uma consulta de 1 hora, mas às vezes o facto de falarmos e conversarmos é isto, assim, dá-lhes muita segurança. E o facto de irem conhecer o local. Está bem? Claro que isto temos de ter em conta sempre a individualidade do casal e da profissional. Como é lógico, muito, não é? Enfermeira, acho que ficou muito claro, de uma forma muito simples, aquilo que é necessário para que os pais consigam ter informação, não é? Preocuparem-se com esta parte do planeamento, não é? E serem acompanhados por alguém que lhes possa tranquilizar ao mesmo tempo sobre estas que é extremamente importante. Muitas vezes a ansiedade é gerada pela desinformação, que hoje em dia, felizmente, tem coisas boas, haver uma informação de uma forma muito fácil, não é? Mas às vezes temos de ter em conta a contra-informação e às vezes é o fio orientador que o casal precisa. Claro. Portanto, se eu pudesse pedir-lhe uma mensagem para futuras mães que possam estar a assistir a este episódio, uma mensagem inspiradora, uma mensagem tranquilizador para estas mães, o que é que nos poderia deixar? Assim, de repente, o trabalho de parto é algo que assusta as mães, é verdade. Eu só quero chamar a atenção, bem, desculpar. O que me lembro, assim, de repente, é terem a noção que o trabalho de parto é um plano da natureza para o nascimento. Nós, as mulheres, estamos preparadas, agora usar uma linguagem simples, para dar à luz. E a natureza é muito perfeita, nós às vezes é que não a queremos compreender. E às vezes até o facto do trabalho de parto doer tem a sua explicação. Não quero bem entrar por aí. Tem algo por trás, dói por algum motivo, está bem? Também há uma questão hormonal muito grande. Num trabalho de parto, há uma engenharia hormonal muito grande. Aquilo que eu quero chamar a atenção é que nós e assusta, é verdade? Um bocadinho. Não é? É assustador. Mas às vezes é esta preparação que nós temos que fazer durante a gravidez, no sentido de desmistificar as mamás, está bem? Porque às vezes nós temos partos cada vez mais excepcionais de mamás, e ainda eu tive uma situação assim, que às vezes estão em trabalho de parto, e felizmente hoje quem quer fazer a epidural, que dá um grande alívio de dor, as mães estão confortáveis, ou relativamente confortáveis, porque uma epidural também temos de ter em conta que não é igual a 0 alívio de dor, está bem? Pois, isto está para outro tema. E assim, mas estão confortáveis e depois têm partos maravilhosos em que nem é preciso fazer uma episiotomia, até com um cortezinho, às vezes nem levam nenhum pontinho, ou seja, nem lacerações fazem. E a recuperação é excelente, ok? Por isso às vezes vale a pena investir nisto, mas é tal individualidade também do casal que nós temos de ter em conta, os medos todos para trás, às vezes tem que se fazer viagens ao passado, sim, da história daquela senhora, não é? E tentar entender, não é? Às vezes algumas coisas, não é? Agora, é mesmo o plano de parto, é um plano da natureza para o nascimento, é universal, é assim que os bebés nascem, na espécie humana, está bem? Claro que hoje em dia, felizmente, temos as cesarianas, está bem? Que salvam vidas, e das mamás dos bebés, é muito importante, às vezes levamos desfechos positivos, também, não é? E no fundo o que nós todos queremos é que os bebés nasçam bem e que sejam todos muito felizes. No fundo é isso que eu desejo a toda a mamá, a todo papá que passa por mim. É isso mesmo e é um privilégio estar naquele momento, que é um privilégio. Muito bem. Muito obrigada por este seu feedback, que tem aqui no fundo por trás uma experiência longa. Exatamente. Obrigada. Portanto, acho que podemos terminar este episódio dizendo que realmente o planeamento é fundamental para que os pais consigam lidar com o processo da gravidez, com o processo do parto, com mais naturalidade, com mais tranquilidade, podendo usufruir deste momento que deve ser magnífico. E assim chegamos ao fim do último episódio desta temporada do podcast da Autobrinca Mãe, Estás a Ouvir?
Estes 13 episódios foram sem dúvida uma fonte de descoberta e espero que tenha contribuído de alguma forma com informação muito útil para quem nos acompanha. Pode acreditar que todos os comentários, todas as dicas, todos os feedbacks que foram chegando até nós contribuíram e motivaram-nos para que continuemos a produzir conteúdo de qualidade e que seja revisto e que as pessoas que assistem se revejam, era isso que eu queria dizer, neste conteúdo. A maternidade e a paternidade é sem dúvida algo muito bonito, mas também desafiador, e por isso é que a Autobrinca, além de todos os produtos que comercializa, do serviço que presta, decidiu também divulgar este podcast para que possamos chegar com informação útil a toda a gente que nos chega. Muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui e espero eu até breve. Mãe!